Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2020, 15ª rodada chegou ao seu final e o canal Resenha com Magalhães vem fazer aquele resumo que já está sendo pontual. Eu estou tentando encontrar a melhor maneira, já fiz separado esse resumo, já fiz o resumo de todo mundo e agora eu fiz o seguinte, eu fiz um resumo dos 4 times do Nordeste. O vídeo já está no ar, o resumo dos 4 do Nordeste. Fortaleza, Ceará, Bahia e Sport. E agora eu vou fazer um resumo geral, sem os 4 do Nordeste, dos outros 16 clubes. Dos 4 clubes do Rio, dos 5 de São Paulo, dos 4 do Sul e dos 3 Centro-Oeste e Minas. Fazer esse resumo desses 16 times e os desempenhos nessa 15ª rodada, tirando, é óbvio, o Nordeste. Não é preconceito, muito pelo contrário. É uma homenagem que eu estou fazendo, até porque o canal Resenha com Magalhães, a grande maioria é do Nordeste, então eu fiz um capítulo à parte para os meus amigos do Nordeste, tá? E se as outras áreas forem crescendo também, o público do Rio foi aumentando, de São Paulo foi aumentando, do Sul foi aumentando, que já está aumentando, eu acho que eu vou até fazer na próxima, a do Sul separado, Nordeste e Sul separado, e Rio, Minas, Centro-Oeste e São Paulo junto. Mas dessa eu vou fazer todo mundo junto. Provavelmente no próximo resumo eu vou fazer um para o Nordeste, um para o Sul e um outro para Rio, São Paulo, Minas e Centro-Oeste. Mas dessa vez o Sul vai entrar. Então, eu peço a vocês, meus amigos torcedores dos times do Rio, São Paulo, Centro-Oeste, de Minas e do Sul, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 541512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. E se você quiser ajudar o canal a crescer, aqui embaixo você pode se tornar membro do canal. Se tornando membro do canal, você ajuda o canal a crescer e eu adquirir mais aparelhagem. Por exemplo, eu vou ter que comprar um novo cabo, né? Porque quebrou, ó. Quebrou, onde eu prendi o celular, quebrou, amanhã eu vou ter que comprar outro troço desse, já tinha quebrado aqui embaixo, eu estava improvisando aqui, vou ter que comprar outro. Então isso aqui já vai pro lixo. Tem que comprar, na verdade, um bonitinho, que eu tô merecendo bonitinho, que eu fico adequando aqui para ajeitar a imagem, de vez em quando fica torto. Então tem que gastar um dinheirinho. Então você se tornando membro, você ajuda aqui o canal a crescer. Então vamos lá, galera. Bom, a rodada começou com o clássico Carioca, Vasco da Gama e Flamengo. Placar do jogo, Vasco 1, Flamengo 2. Bom, tem o vídeo aí no canal, jogo ruim. Os dois times fizeram uma partida muito ruim e o Flamengo acabou ganhando de 2-1. O que mais repercutiu foi o lance lá do VAR, que anulou um gol do Vasco. Aí muitos vascaínos botaram no WhatsApp uma imagem e outros colocaram uma outra imagem do mesmo lance. Numa imagem, o jogador do Vasco não está impedido. Mas na outra imagem, com a linha, o jogador do Vasco está impedido. Então aquilo ali são câmeras. Foram câmeras, dependendo da posição que estava a câmera, você ia achar que estava impedido, e dependendo da outra posição, você não ia achar que estava impedido. Então depende da câmera. Então a câmera que os torcedores do Vasco estão colocando essa imagem, fazendo aí, roubaram, inclusive o presidente do Vasco, ele tem que lutar pelos direitos do time dele. A câmera que pega está mostrando o jogador do Flamengo na frente. Mas a outra câmera, uma outra câmera, que está pegando um outro ângulo, está mostrando o jogador do Vasco na frente. E nessa câmera que os torcedores do Vasco estão se baseando para falar que foram roubados, fica nítido
a bola no pé direito do jogador do Vasco que toca a bola. Só que o jogador do Vasco que toca a bola, ele toca com a perna esquerda. Ou seja, não foi naquele lance, foi no lance seguinte. No lance seguinte, o jogador já estava um pouco à frente. Porém, tá tendo uma discussão do cacete, eu não estou aqui para dizer quem está certo e quem está errado. O que acontece é que esse VAR ele faz um cálculo com as linhas. Tá, da linha vermelha e da linha azul, eles fazem um cálculo da linha de fundo. Tá? Eles fazem um cálculo do ombro do jogador com a linha de fundo. E da linha de fundo com o ombro do outro jogador. Então ele pega, faz aquele cálculo lá, a aparelhagem faz esse cálculo, não é um critério de interpretação do árbitro. Não é um critério de interpretação. O árbitro não precisa ir lá para interpretar. Aquilo ali é um cálculo que o software faz e define se está impedido ou não. É um cálculo. Ah, Magalhães, mas quem traça aquela linha é o ser humano. Ele pode ser tendencioso? Bom, pode. Aqui no Brasil pode tudo. Aqui no Brasil pode tudo. Mas eles estão sempre mudando. Agora é o ombro, era o braço, era o dedinho mindinho, é o polegar. Porra, toda hora muda. Agora é o ombro. É o ombro. Então, amigo, da mesma maneira que o Vasco está se sentindo prejudicado, com certeza, se você voltar um pouquinho lá atrás, o Vasco já foi beneficiado. E o presidente do Vasco não veio a público falar, olha só, eu tô achando um absurdo, o Vasco foi beneficiado pelo VAR. Ele não veio falar, porque ninguém vai falar. Nem do Vasco, nem do Flamengo, nem de time nenhum, quando é beneficiado. Só fala o seguinte, agora a gente foi beneficiado, mas olha as vezes que a gente foi prejudicado. Esse é o discurso. Então não tem nenhum santo, nem do Flamengo, nem do Vasco. O Vasco tá onde tá, não é por causa do Flamengo. O Vasco tá onde tá porque o time é fraco, é limitado e tá em dívidas. Porra, a torcida se iludiu. A mesma torcida que falava que o Ramon era um gênio, falou que era um merda, que era um bota, o já saiu. Porra, então fica difícil, né, cara? Então, o que eu tô dizendo é o seguinte, o jogo foi ruim. O placar justo era a vitória do Flamengo? Nem acho que o placar justo era até um empate mesmo. Mas foi o que aconteceu e o Vasco vem caindo pelas tabelas e o Flamengo vem subindo. E o outro detalhe, só para lembrar, da mesma maneira que o Vasco reclama que o VAR está beneficiando sempre o Flamengo está reclamando que o VAR está sempre beneficiando o Atlético Mineiro, que é o líder do campeonato. E não é só o Flamengo que está reclamando, tem outros times reclamando também que o VAR está ajudando o Atlético Mineiro. É uma reclamação constante. Ou seja, todo mundo é contra o VAR. Esta é a grande verdade. Mas aqui no Rio tem um problema maior, porque o Vasco não ganha do Flamengo há uma porrada de tempos, que tem 2 anos. Aí a crítica, a crítica não, as palavras são maiores. É a mesma coisa que acontece no Sul em relação ao Inter e o Grêmio. Então, o jogo 2-1, o Flamengo ganhou, os lances ali de cabeça e o gol do Bruno Henrique, mas o jogo foi ruim. O Curitiba empatou em casa com o Fortaleza. O Curitiba está na parte de baixo da tabela. Tinha que ter ganho para tentar sair da zona de rebaixamento. O time do Curitiba não é tão ruim assim, mas pegou um time muito bem arrumado. Um dos times taticamente mais arrumados é o Fortaleza. Então o Curitiba teve muita dificuldade e não conseguiu a vitória que era fundamental para o Curitiba. O empate não foi bom para ninguém, mas pior para o Curitiba, que está na parte de baixo da tabela. Tivemos o jogo Palmeiras e São Paulo. Palmeiras 0, São Paulo 2. São Paulo está lá em cima na tabela, igual o Palmeiras. O Diniz vem respirando por aparelhos. Aí de vez em quando tira um aparelho, o pulmão dele respira legal, mas daqui a pouco começa a falhar e vai no aparelho de novo. E o Diniz está indo assim. Mas no Campeonato Brasileiro, o São Paulo está bem. Está bem. Ganhou, acho que a primeira vitória do São Paulo no campo do Palmeiras. E o Palmeiras, que já vinha reclamando do Vanderlei
quando estava invicto, agora então, com 2 derrotas na sequência, já querem a cabeça do Vanderlei. Estava lendo algumas notícias, tive até a impressão que o Vanderlei já tinha caído, mas na verdade não foi isso. Parece que o Gagliotti está segurando o Vanderlei, não sabe por quanto tempo. Já estão se. O Palmeiras já procurou o Rogério Ceni, já procurou o Felipão, e já estão falando agora num argentino, negócio que o Vanderlei vai sair. Não se sabe quando. Quer que o Vanderlei saia. O Palmeiras vem caindo. Agora eu vou fazer uma pergunta aos meus amigos torcedores do Palmeiras. Há quanto tempo o Palmeiras não joga bem? Cara, o Luxemburgo tem até sua parcela de culpa, mas os outros treinadores também não faziam o Palmeiras jogar bem, não, cara. Eu, sinceramente, eu não me lembro quando foi a última vez que eu vi o Palmeiras fazer um jogo bom. Sinceramente, eu não lembro. Vanderlei tem culpa? Tem. Mas na boa, a coisa já vem demais de lá de trás. E vamos ser sinceros, algumas partidas boas que o Palmeiras fez porque o Dudu levava nas costas. O Dudu saiu, acabou quem levava nas costas. O Dudu tinha um problema de não bater pênalti, de não assumir a responsabilidade, mas dentro do campo ele resolvia. O Dudu saiu, não tem mais ninguém. Então, Palmeiras 0, São Paulo 2. Eu vi alguns lances, merecida a vitória do São Paulo. Atlético Mineiro 3, Goiás 0. Líder contra o Lanterna. Foi 3-0, mas foi mentiroso o placar. Poderia ter 5. Está tendo uma reclamação muito grande dizendo que o VAR está beneficiando o Atlético Mineiro. Isso ia acontecer, isso aconteceu ano passado com o Flamengo. Os árbitros estão ajudando o Flamengo, está todo mundo ajudando o Flamengo, está todo mundo ajudando o Flamengo. E agora com o Atlético Mineiro. Então todo o Atlético Mineiro tem que entender isso, que agora está todo mundo contra. O Atlético Mineiro estão querendo ajudar, estão querendo ajudar. Se o Atlético Mineiro perder a liderança, um outro time for líder, o VAR está querendo ajudar o outro time, e assim é os mimimi que acontecem. Então vitória justa, e o Goiás é disparado o time com mais possibilidades de rebaixamento. Vai ter que acontecer um milagre, tipo aconteceu com o Fluminense e com o Ceará. Milagres para o Goiás não se rebaixar. Então, vitória justa do Atlético Mineiro. Fluminense Bahia, outro jogo fraco, ruim. 1-0, cara, na boa. Foi quase que um milagre sair um gol nesse jogo. Fluminense está numa fase boa, muito boa, é o 5º colocado, até mais do que a torcida imaginava. Mas o Fluminense vem na tocada dele, não fez uma boa partida, como não vai fazer sempre. De vez em quando o Fluminense não joga bem e perde, de vez em quando joga bem e ganha. Essa foi uma que não jogou bem, mas também o adversário também não jogou bem e acabou ganhando num pênalti, que foi pênalti. Então o Fluminense fez a sua parte, ganhou em casa, não jogou bem, mas o que valeu foi os 3 pontos. Então, os 3 pontos do Fluminense é o que importa, mas tem que melhorar. Mas a campanha do Fluminense tem que se bater palma, que é o 5º colocado do Campeonato Brasileiro. E não é fácil para ninguém. Tivemos Santos e Grêmio. Outro jogo que teve uma polêmica do cacete em relação ao árbitro de vídeo. Aí eu vi alguns reclamando do Renato. Porra, também tem nego que tem uma inveja do Renato do cacete. Aqueles caras da Fox. Aqueles caras da Fox é o seguinte. A grande maioria odeia o Flamengo. Não é mimimi, não. Eles odeiam o Flamengo. Porque eles são nitidamente torcedores dos clubes de São Paulo. E como não tem nenhum paulista bem, o líder é o Atlético. O vice-líder é um time do Sul, é o Internacional. O terceiro colocado é o Flamengo. Então eles têm que reclamar. Não reclamam de Minas, não reclama do Inter, mas do Flamengo reclama. Tudo tá errado. Tem uns caras lá, o Sormani, o tal do Flavinho, eles odeiam. E eles sabem que falar mal traz audiência para eles, porque as outras torcidas vão ficar do lado. Isso é óbvio. Mas, meu amigo torcedor do Atlético Mineiro, acha que daqui a pouco não vão começar a falar mal do Galo? Vão.
Quando eles sentir que o Flamengo não pode mais incomodar, e é só o Galo, eles vão começar a atacar o Galo. Pra mídia, pra ter mídia. E eles deram uma atacada no Renato Gaúcho. Não todos. Mas, pra mim, o Renato Gaúcho tá certo. O Santos ganhou com 2 gols de pênalti do Marinho, que tá jogando muita bola. 2 pênaltis justos. Agora, teve um pênalti a favor do Grêmio, sim. Se o árbitro foi na câmera de vídeo, lá no VAR, para ver os 2 lances do Marinho, e ele deu pênalti, ele tinha que ter ido ver o lance do pênalti a favor do Grêmio. E ele não foi. Porra, então ele não tá sendo justo. Então, eu vou falar por mim. Tem cara de armação. Por quê? Parece ser código. Porque as 2 vezes que ele foi, ele deu pênalti. A vez que ele não foi, ele não deu pênalti. Quem é que manda? É ele no campo ou o árbitro lá em cima? Não interessa. Se é pênalti ou não, quem tem que decidir é o árbitro de campo. E no caso do lance do Grêmio, quem decidiu foi o VAR. Então sacanearam o Grêmio, sim. Não estou dizendo o Santos, mas foi injusto, sim. O juiz poderia até ir lá e falar, não foi pênalti, confirmar. Mas tinha que ter ido. O fato dele não ir, para mim, paira suspeita, sim. Ah, então no caso do lance do Flamengo, não para suspeita? Bom, é diferente. No caso lá do lance do Vasco Flamengo, foi impedimento. É um software. Ah, podem jogar para um lado e jogar para o outro quem está marcando? Até pode. Um milímetro para cá, um milímetro para lá, até pode. Mas é mais difícil. Mas pode acontecer uma sacanagem. Igual a gente já viu que aconteceu. Especificamente nesse lance Vasco Flamengo, eu não achei. Tá? Pela câmera que estava sendo postada, eu não achei. Agora, no caso do lance Santos e Grêmio, para mim foi pênalti também, porque já foi dado pênaltis igual a esse diversas vezes. Então, para mim, o Grêmio foi sacaneado, sim. Mas para mim, o Santos jogou mais. Eu vi parte do jogo, o Santos jogou mais. E o placar é bem normal. Não vejo nenhuma discrepância no placar do Santos, que vem fazendo uma campanha muito boa, e o Grêmio não vem fazendo uma campanha boa. Essa é a verdade. Sport Recife, Botafogo. Botafogo ganhou fora de casa, uma grande vitória, acho que a primeira vitória do Botafogo fora de casa. Dá uma subida na tabela, sai da zona do rebaixamento, é um time alto e baixo, a torcida não pode se iludir, não pode achar que o Botafogo, igual a menina do SBT, que apresenta um programa do SBT lá pro Rio, já começou a falar, olha, estamos a 6 pontos do G6. Porra, é por isso que a torcida se ferra. Ela tá a 6 pontos do G6, mas tá a 2 ou 3 do Z4. O Botafogo tá muito mais perto da zona do rebaixamento do que da parte de cima. Aí, ganhamos do Sport lá, já vamos brigar pra Libertadores. Porra, arrego. Arrego. Porra, torcedor tem que ter o pezinho no chão. O time do Botafogo para disputar título não é. Não é para disputar título. É para permanecer na Série A. Essa é a verdade. O nego fica puto, mas essa é a verdade. Mas ganhou e ganhou com autoridade e mereceu. Atlético Goianiense 2, Bragantino 1. Bragantino é outro candidatíssimo ao rebaixamento. A empresa que está bancando lá achou que era molezinha. Vou contratar uns jogadores jovens aí, eles vão se valorizar, depois eu vendo, ganho dinheiro pra cacete. Não é assim que a banda toca, Red Bull. Não é assim. Pode funcionar em outro país. Aqui não funciona assim. Aqui tem que ter uma qualidade, tem que ter uma cancha para jogar o Brasileirão. E essa empresa Red Bull não tem essa cancha toda que acharam que tinha. E nem esse dinheiro todo que jogou no Bragantino. E contratou mal. Bragantino é um candidatíssimo, junto com o Goiás, ao rebaixamento. Vai por terra os planos do Red Bull com o Bragantino, porque do jeito que tá, vai cair. E o Atlético Goianiense vem lutando bravamente para ganhar. Era um confronto direto, aonde venceu o Atlético Goianiense, que agora não tem mais treinador. Não sei quem vai ser o treinador do Atlético Goianiense, porque o seu treinador foi pro time que eu vou falar agora.
O Corinthians perdeu fora de casa pro Ceará. Merecido. Não jogou absolutamente porra nenhuma. É um bando. É um bando. E o Corinthians está na zona do rebaixamento. Ah, é injusto? Não, é justo. O Corinthians não está jogando absolutamente nada. E agora contrato errado, porque para mim o Mancini não vai resolver absolutamente nada no Corinthians. Nada. O Corinthians precisa de uma outra situação, de um outro time, outro tipo de treinador, que não é o Mancini. Goiás, Bragantino e Corinthians estão caminhando a passos largos para a Série B. Goiás está dando de salto. Bragantino está abrindo as pernas um pouquinho mais, está querendo chegar logo. E o Corinthians está indo pelo mesmo caminho. Quero curtir uma Série B em 2021. Então perdeu e não tem o que reclamar. Não tem o que reclamar o Corinthians. Encontrou um gol na falha do goleiro do Ceará, então Corinthians não tem o que reclamar. Vitória justa do Ceará. Agora vamos ver como é que o Corinthians se faz. Se vira, porque tem o Mancini. Engraçado que o Corinthians falou em Filipão. Quer dizer, o Palmeiras não falou no Filipão, não. Eu falei do Palmeiras, o Palmeiras falou no Filipão, não. O Palmeiras falou Rogério Ceni e o Palmeiras falou um outro. Falou um outro cara. Qual foi o outro? Eu não me lembro quem foi o outro. Eu falei Felipão, mas não foi Felipão, não. O Palmeiras falou Rogério Ceni e procurou um outro treinador aqui no Brasil. Agora não estou me lembrado quem foi. E está procurando uns treinadores aí para fora. Parece que agora quem está na mira do Palmeiras é um argentino. O Corinthians falou, Filipão, não sei quem lá. Bom, e fechou com o Mancini. E o último jogo é o Internacional ganhando do Atlético Paranaense de 2-1. Vi parte do jogo, um bom jogo. O Atlético Paranaense teve chance de empatar, muita chance de empatar. Não foi empate por detalhes. Não pode dar o mole. O Galhardo está numa fase esplendorosa. E o Atlético Paranaense tomou um gol exatamente igual o que o Galhardo fez no jogo anterior. Ninguém marcando o Galhardo. Porra, ele tá fazendo gol de cabeça sozinho, sem pular todo o jogo. Porra, arrego. O Atlético Paranaense deu mole. Deu mole. Atlético Paranaense é um time que eu falei para meus amigos torcedores do Furacão. Em construção. Mas quando começou a ganhar, já viajaram na maionese. Aí você vai falar alguma coisa, me criticam, mas é um time em construção. Como é o Internacional. Também está um time em construção. Mas já está em construção há mais tempo. E tem peças um pouco mais qualificadas do que o Atlético Paranaense. Tem outras que você não consegue entender, tipo o Marcos Guilherme. Ele parece que não tem força para chutar a bola. Mas o placar, dizer que foi injusto? Sim, injusto não foi. Mas que o Atlético Paranaense teve chance de empatar esse jogo, teve. E não empatou por detalhes. Mas o Inter ganhou o jogo. Com isso, a classificação ficou o seguinte. Atlético Mineiro em primeiro lugar com 30 pontos, com 14 jogos. 14 jogos. O Atlético Mineiro. O Internacional está com 28 pontos, com 15 jogos, mas pode perder nesta terça-feira a vice-liderança, porque o Flamengo está em terceiro com 27. O Flamengo tem 14 jogos. O Flamengo faz um jogo na terça-feira. O Flamengo jogou no sábado, joga na terça, joga na quinta. Então o Flamengo joga na terça-feira contra o Goiás. Vai com um time muito mexido. De repente o Goiás pode conseguir alguma coisa. Mas se o Flamengo ganhar, o Flamengo passa o Internacional. Eu acho que se o Flamengo empatar,
Não, se o Flamengo empatar, não. O Flamengo fica com 28 pontos, o mesmo número de vitórias, mas no saldo de gols o Flamengo perde. Então, se o Flamengo empatar, o Internacional continua na frente, com o mesmo número de pontos, mas continua na frente. Mas se o Flamengo ganhar do Goiás, o Flamengo vai a 30 pontos. Aí o Flamengo iguala o número de pontos do Atlético Mineiro. O Flamengo só não passa o Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro vai ter uma vitória a mais e também tem um saldo de gols a mais. Mas o Flamengo pode tomar essa vice-liderança do Internacional e não vai ser uma vice-liderança mentirosa, porque Internacional e Flamengo vai estar com 15 pontos, ou o Flamengo vai estar, se ganhar, vai ficar com 2 pontos à frente do Internacional. Em quarto lugar tem o São Paulo com 14 jogos e tem 26 pontos. O Internacional é outro, o São Paulo é outro time que, se ganhar, passa o Internacional, vai a 29 pontos, porque tem um jogo a menos. E eu não sei quando é que o São Paulo joga. Não sei quando é que o São Paulo joga. Em quinto lugar, o Fluminense, com 24 pontos em 15 jogos. Sensacional campeão do Fluminense. Santos em sexto lugar, com 24 pontos também em 15 jogos. Esse é o G6. Atlético Mineiro, Internacional, Flamengo, São Paulo, Fluminense e Santos. Para mim, a surpresa ali é o Fluminense, uma surpresa boa. Em sétimo lugar, Palmeiras, que vem caindo pelas tabelas. Nos últimos 5 jogos, o Palmeiras só teve uma vitória. Com 22 pontos em 14 pontos, tem um jogo a menos, pode chegar ali a 25, mas mesmo assim não chega no G4, porque tem 22 pontos, vai atingir só 25, que não contra São Paulo, e ainda tem um jogo a menos, e está começando a se distanciar, porque tem 14 jogos. O Atlético tem 14 jogos e está a 8 pontos já, então está começando a ficar complicada a coisa para o Palmeiras, mas não tem nada perdido. Fortaleza em oitavo lugar com 21 pontos. Sport em nono lugar com 20 pontos. O Vasco da Gama fechando a primeira página da tabela com 18 pontos em 14 jogos. Só que o Vasco nas últimas 5 rodadas já não ganhou nenhum. Perdeu 4, empatou 1. Não sei como é que ele está conseguindo ficar ali ainda na 10ª colocação. O Ceará em 11º também com 18 pontos. O Atlético Goianiense com 18 pontos em 15 jogos. O Atlético Goianiense, depois de um tempão sem ganhar, ganha. Primeira vitória, em 5 jogos, uma vitória. O Botafogo também estava lá na zona de rebaixamento, está com 18 pontos em 15 jogos. Os últimos 3 jogos o Botafogo não perdeu, teve um empate de 2 vitórias, está começando a se reerguer o Botafogo. O Grêmio na campanha muito ruim, 17 pontos em 14 jogos. Nos últimos 5 jogos o Grêmio só ganhou 1. Então, o que está acontecendo com o Grêmio não é mentiroso, é a verdade. O Grêmio briga para não cair, essa é a verdade. Time é para isso? Não. Mas a realidade do Grêmio é essa. Tá brigando para não cair. Tá com 17 pontos. O primeiro time na zona de rebaixamento tem 15. Então o Grêmio tá brigando para não cair. Essa é a verdade. O Atlético Paranaense está com 15 pontos em 14 jogos. É outro time que a realidade é essa. O Atlético Paranaense e Grêmio estão brigando para não cair. Ah, mas meu time não vai cair. Bom, a gente não sabe. A verdade é que os dois estão brigando para não cair. Tá o Grêmio com 17 e o Atlético Paranaense com 15. E o Bahia também com 15 pontos. Grêmio, Atlético Paranaense e Bahia. Tem time para cair? Não. Os times eram para estar lá em cima. Mas hoje a realidade de Grêmio, Atlético Paranaense e Bahia é para brigar para não cair. Grêmio com 17, Atlético Paranaense com 15 e Bahia com 15. Na zona de rebaixamento, Corinthians com 15 pontos também em 15 jogos. O Curitiba com 13 pontos em 15 jogos. O Bragantino com 12 pontos em 15 jogos. E o Goiás, o Lanterninha, com 9 pontos em 12 jogos. Vai fazer o 13º jogo nesta terça-feira contra o Flamengo. De repente consegue ali um bom resultado contra o Flamengo. O Flamengo vai com um time muito mexido. Porque o Flamengo jogou sábado, joga terça, joga na quinta. Depois que joga no sábado de novo. Ou seja, tá uma maratona. Então o Flamengo vai com um time bem mexido. Tem 3 jogadores na seleção. Então, bem complicado. Então, esse é o resumo dos 16 times. Um grande abraço, até mais, valeu, fui!